Aleluia. Esse povo é criativo demais. Temos vinheta agora para as pregações sem série. Que coisa maravilhosa. Você pode colocar aí palmas para o pessoal da nossa mídia. Você pode colocar a mãozinha assim, ó. Isso, glória a Deus pela vida deles, né? Glória a Deus por toda a equipe que está aqui hoje, obrigado, que Deus abençoe vocês, os irmãos que nos abençoaram com os louvores, e vocês viram que nós tivemos até a letra dos louvores, aí a Cíntia está aqui com a gente hoje também participando, obrigado Cíntia, obrigado Carlão e Lauren por ceder sua casa para fazermos hoje aqui, e toda a estrutura, né? Nós tivemos também o apoio do Tony, que nos forneceu aqui a iluminação. A gente está muito profissional aqui. Depois eles podem mostrar como que ficou o cenário. Ficou fantástico. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler Mateus 21, do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 até o 11. Evangelho de Mateus 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Até aqui. Vamos fazer mais uma oração? Pai, fale conosco também através da tua palavra. Enche-nos de graça agora, enche-nos de virtude para que compreendamos a tua palavra. A mim me dá graça de falar, de comunicar aquilo que está no teu coração, aquilo que é a tua porção para nós hoje. Permita-me ser fiel à tua palavra, permita-me ser fiel à mensagem. Não deixe que os meus ânimos se exaltem por questões pessoais. Nem deixe que eu me amedronte diante de realidades e de possíveis retaliações. Usa a minha boca agora como instrumento, que teu Espírito seja comigo, para que eu abençoe os meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bem, nós estamos aqui nesse texto extraordinário, que eu não me lembro de ter pregado a respeito desse texto, já devia ter pregado. Isso que acontece nesse momento é celebrado por cristãos ao longo de muito tempo. Os nossos irmãos católicos, alguns dos nossos irmãos protestantes, luteranos e de outras igrejas mais antigas, celebram o dia de hoje. E eles o chamam de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que faz parte do último momento da Quaresma, onde estão aguardando a Páscoa. É uma celebração, faz parte do calendário litúrgico cristão já há muito tempo, e nós evangélicos temos perdido muito da nossa tradição. Então eu quis trazer ao coração de vocês uma palavra que falasse a respeito disso, mas talvez eu não vá na mesma linha que os nossos irmãos católicos trabalham esse texto, porque eu acredito não apenas na pertinência do que eu vou falar, mas no sentido de que o próprio texto também nos permite chegar
e eu quero trazer ao teu coração. Eu pedi, se você prestou atenção na minha oração, eu pedi a Deus que me desse tanto a prudência de não falar o que eu gostaria de falar da minha própria parte, mas também que não me deixasse perder a coragem de falar o que eu preciso, porque eu sei que eu vou incomodar algumas pessoas com essa mensagem de hoje. Então, que o seu coração esteja atento, aberto, mas que a sua mente esteja completamente entregue ao Senhor, em temor agora, para receber a palavra do Senhor, sem permitir que nada te afaste daquilo que está no coração de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Nós lemos um texto, e aqui já era a época da Páscoa dos judeus. Os preparativos para a celebração dessa, que era a festa mais importante para os judeus, das 3 festas anuais que os judeus deveriam peregrinar até Jerusalém para participar, esta era a festa mais importante. Então Jerusalém estava repleta de muitas pessoas, não só das pessoas que já moravam ali em Jerusalém, mas de todas as pessoas, de no mínimo um raio de 30 quilômetros de distância. Mas nós sabemos que não eram pessoas apenas dessa redondeza, dessa região da nação de Israel que chegava ali. Judeus de todas as partes do mundo, como aconteceu na festa de Pentecoste, estavam naquele lugar. Diante de um censo que foi levantado numa ocasião muito próxima dessa do texto que nós estamos lendo, foi contabilizado uma quantidade de animais que foram sacrificados para a Páscoa, de modo que, levando em consideração a instrução para como deveria ser feita a Páscoa dos judeus, nós conseguimos chegar a pelo menos 2,5 milhões. Era o número de pessoas que se encontravam em Jerusalém naquele instante. Era muita gente que estava num lugar geograficamente não tão favorecido e sem boas condições para receber esse povo todo, mas quantos peregrinos estavam ali, e Jesus escolhe aquele momento especificamente para chegar na época da Páscoa. Jesus havia passado outras Páscoas, mas essa aqui haveria de ser a sua última Páscoa junto com os seus discípulos, a próxima celebração, onde o fruto da videira seria utilizado. Jesus disse que haveria de ser só lá na glória, não seria mais aqui entre nós. Você sabe que Jesus tinha acabado já de passar, nesse instante, por 3 anos intensos de ministério. Ensinando a palavra, curando pessoas, fazendo milagres, ajudando pessoas de todas as formas, confrontando os religiosos. Durante 3 intensos anos, Jesus estava operando com o seu ministério. E agora, na última semana antes de sua morte, nós temos um ápice de tudo aquilo que é o ministério de Jesus. Porque Jesus, eu já falei disso muitas vezes, e você lendo a Bíblia pode concluir isso também. Jesus não veio para curar pessoas. Jesus não veio para ensinar pessoas. Jesus não veio para fazer milagres. Jesus veio ao mundo para morrer em favor do povo de Deus. Jesus veio para morrer, Jesus nasceu para morrer. Esse era o plano A do Senhor, fazer com que Jesus morresse. Todo o restante foi para dar crédito àquilo que ele estava falando, para que as pessoas olhassem para ele, entendessem quem ele era. Tudo eram sinais. Todos os prodígios, todos os milagres eram apenas símbolos que apontavam para quem ele de fato era, para dar crédito para aquilo que ele estava fazendo. Mas a missão de Jesus, obviamente, era morrer. Então essa é o momento ápice do ministério de Jesus. Nós estamos aqui um domingo antes da sua morte. Jesus morre na sexta-feira seguinte e ressuscita no próximo domingo. Inclusive, na próxima semana será o nosso culto de Páscoa e falaremos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Mas especificamente agora, nós estamos num domingo antes da morte de Jesus. Jesus vai para entrar em Jerusalém e vai para isso que nós chamamos de a entrada triunfal de Jesus. Ele vai entrar em Jerusalém e, como eu já disse, ele vai para cumprir o plano de Deus, o plano A. Jesus não foi pego de surpresa. Muitas pessoas pensam que Jesus, coitado dele, foi pego de surpresa. Não, não foi. Ele mesmo diz aí no capítulo 20, do verso 17 ao 19, ele diz assim, a palavra diz, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas.
Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus, conversando com seus discípulos, antes desse momento que nós estamos celebrando agora e meditando, Jesus já havia dito não apenas que sofreria, mas que morreria, e de que tipo de morte Jesus morreria, porque foi para isso que ele veio. Ele não foi pego de surpresa, Jesus não foi pego numa traição de Judas, Jesus não foi pego por causa da astúcia dos religiosos de sua época. Jesus se entregou, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E é maravilhoso saber que quando Jesus vai entrar em Jerusalém, no lugar que ele haveria de ser preso para ser morto, ele faz uma entrada como essa. Num casamento, a noiva tem o seu momento triunfal. Ela se veste, se prepara, tem um dia, às vezes uma semana, se preparando para aquilo, muito embora algumas de vocês, se são mais pobrezinhas, tiveram assim uma semana bem atribulada no seu casamento, que tem que correr atrás de todas as coisas ainda, e às vezes tem que correr no dia. Mas idealmente, o dia da noiva, o casamento é o dia da noiva, ela se prepara e todas as atenções estão focadas nela. O noivo já está lá, cumprimenta todo mundo vê o noivo, mas todos estão aguardando a noiva para o seu momento, para o seu dia. Então ela, no momento certo, ela entra e começa aquela música mais importante do casamento. As pessoas que estão sentadas, elas se levantam para receber aquela que está chegando, porque é o momento dela. Ela tem a entrada triunfal. Um jogador de futebol, depois que ganha um título, uma Copa, seja lá o que for, se for internacional, ele volta para o seu país e ele faz um desfile em carros de bombeiro, em carro aberto, para que todas as pessoas possam ovacioná-lo, possam celebrar a sua vitória, a sua grandeza, e faz uma entrada triunfal na cidade. Pessoas importantes, momentos importantes, um presidente, quando é eleito, é ganho, ele vai para a esplanada e tem aquela celebração, aquela coisa maravilhosa, ele faz uma entrada triunfal até que recebe a sua faixa de presidente, e aqui está acontecendo a mesma coisa. Jesus, sabendo quem era e sabendo o que estava fazendo, faz uma entrada triunfal em Jerusalém. E como a Bíblia diz que ele faz essa entrada triunfal, é maravilhoso. Jesus prepara todas as coisas. Ele chama os seus discípulos e diz para eles: vocês devem ir lá numa aldeia próxima daqui, quando ele ainda estava lá no Monte das Oliveiras. Ele fala: vocês vão entrar na aldeia muito próxima que está aqui. E aliás, antes de vocês entrarem lá fora, tem uma jumenta e um jumentinho, o filhotinho dela, estão amarrados. Pega esses animais, traga para mim. Esse jumentinho é um jumento que ninguém montou ainda. Se os donos perguntarem por que vocês estão tirando, vocês digam: o Senhor é quem mandou buscar. É para o Senhor isso. E esse foi o sinal, com certeza, para que eles soubessem o que estava acontecendo. Então é trazido para Jesus um jumento, um filhote de jumento. E Jesus, montado no seu jumento, e acompanhado dos miseráveis, dos pobres, dos que tinham sido curados de alguma enfermidade, de pessoas desvalidas, de pessoas que não tinham nenhum tipo de condição, acompanhado dessas pessoas, ovacionado por essas pessoas, Jesus chega próximo de Jerusalém. A multidão que está junto de Jesus celebram-no, como também era costume na Páscoa, recitando um dos salmos de Halel, que são os salmos do 113 a 118, e recitam um trecho daquele salmo, fazendo com que houvesse uma aplicação daquele salmo, da parte daquele salmo para Jesus, quando dizem assim, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O Salmo 118 fala sobre isso. Salva-nos, Deus. Nós clamamos, nós oramos. Hosana significa justamente isso. Salva-nos, nós oramos, nós imploramos. Hosana é a contração daquela petição do Salmo 118 e fala assim: bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, bendito é o que vem em nome de Yahvé. É o que está sendo posto. Só que esta celebração era uma celebração que os judeus aguardavam muito que fosse feita da forma mais adequada possível, porque eles sabiam que isso se aplicava diretamente ao Messias. E quando aquele povo começa a clamar que Jesus, essas palavras a Jesus, o estão identificando como sendo o seu Messias. Estão dizendo: esse é aquele que deveria vir. Esse é o enviado de Deus,
que veio para cumprir a vontade de Deus. É Ele aquele que deveria vir. E depois de ter recitado isso, Jesus está ainda a caminho, chegando em Jerusalém, para próximo de Jerusalém. Lucas é quem relata. Inclusive, esse acontecimento está relatado nos 4 evangelhos. Mas Lucas conta um detalhe que os outros não contam, que antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele olha para aquela cidade e ele chora sobre ela. Chora sobre ela, sabendo o que haveria de acontecer, que aquele povo não aceitaria, que eles seriam dizimados, que aquela cidade seria completamente destruída. Ele chora sobre a cidade. Então depois Jesus entra naquela cidade, e não é ovacionado apenas por aqueles que o vinham seguindo, mas por aqueles que estavam já na cidade, que já tinham ouvido falar de Jesus, também vêm a caminho, e também o exaltam, o glorificam como Messias. Mas os religiosos que estão ali começam a colocar alguma contenda, ou tentar colocar alguma contenda, dizendo para que as pessoas parassem de clamar, para que todas as pessoas não falassem o que estão falando, porque, ó Jesus, se você deixar as pessoas falar isso a seu respeito, vão achar que o Senhor é o Messias. Inclusive essas crianças que vêm gritando no caminho, que vêm falando essas mesmas coisas, peça para que essas crianças parem de falar. O que vão pensar a seu respeito? Vão achar que o Senhor é o Messias, não é verdade? E Jesus disse, se essas pessoas não clamarem, até as pedras vão clamar. E as crianças estão dizendo isso, mas também não está escrito que da boca dos pequeninos é que o Senhor encontra o perfeito louvor. Jesus estava dizendo, eles estão clamando porque deve ser clamado isso mesmo. Eu sou o Messias que deveria vir. Bem, isso tudo é maravilhoso. E saber que Jesus chegou dessa forma, que fez essa entrada maravilhosa. Eu sei que talvez você se decepcionou, porque que entrada maravilhosa é essa de alguém que vem montado num jumento cheio de pobre desvalido do seu lado? Jesus vem com esse título que o povo lhe dá de Messias, ou seja, do ungido do Senhor, de rei, mas cadê a pompa? Cadê a glória? Cadê os soldados? Cadê o cavalo imponente? Como que esse homem, sendo quem é, ou como o povo estava dizendo que ele era, como que ele chega naquela simplicidade, montado num filhote, não era nem uma jumenta, era no filhotinho, no potrinho da jumenta, não tinha nem os aparatos adequados, estava em cima de roupa dos seus discípulos. O povo estava fazendo como se ele fosse rei, como fizeram com o rei Jeú no Antigo Testamento, colocando suas roupas e colocando palmas para que o animal passasse por cima, mostrando sua dignidade. Mas que dignidade é essa de um homem que não chega com pompa, não chega com exército, chega pelo contrário, comissionado por um monte de pessoa pobre, simples, que eram desvalidos? Que pompa e que glória, que triunfo é esse? Bem, esse era o triunfo. E era justamente esse tipo de triunfo e de entrada triunfal que Jesus quis fazer. Mas isso gerou algo no coração das pessoas que estavam ali. Muito embora essa aparente alegria estava sendo demonstrada, eu gostaria de trazer algumas coisas maravilhosas que essa entrada triunfal de Jesus nos traz. Gostaria de trazer ao seu coração 3. A primeira delas, Jesus é o verdadeiro Messias, o rei que veio trazer e instaurar os interesses do reino dos céus. E por conta disso, ele não veio para instaurar os interesses dos reinos da terra e dos poderosos deste mundo. Sabe qual era a expectativa dos judeus daquela época? Que o Messias, quando chegasse, viria num cavalo forte na batalha, moveria um exército, mobilizaria o povo contra a opressão que os romanos estavam fazendo. A mentalidade dos judeus daquele momento era uma expectativa de um Messias que viesse libertá-los do cativeiro dos romanos. Assim como lá no passado Deus usou os seus reis, os seus juízes para libertar o povo, como num tempo não muito distante desse, Deus usou a família dos Macabeus para livrar os judeus, para guerrear em favor dos judeus. Eles esperavam um Messias que viesse desse jeito. Eles esperavam um homem truculento que viesse, conquistasse novamente aquela nação que era a nação do Senhor para o povo e deixasse o povo livre, não mais debaixo da opressão dos romanos. Essa era a expectativa. E, portanto, as questões do reino que Jesus veio trazer deveriam ser de um reino político, militar, de poderio e de questões que envolvem apenas as questões deste mundo. Enquanto aquela multidão estava festejando, porque o seu Messias conquistador e libertador estava ali, estava entrando na cidade para conquista,
Jesus estava, em contrapartida, chorando por saber o destino daqueles que o rejeitariam e aquela cidade teria. Lucas 19 vai narrar isso. Por um lado, nós temos um povo com uma expectativa de um reino mundano, como dos poderosos da terra, que conquista as coisas com estratégia, com força e truculência. Por outro lado, o rei chegando com humildade, o rei chegando sem força aparente, e ainda assim, antes de entrar na cidade, o que ele se importava não era com a opressão que os romanos tendo sobre o povo, mas com o destino que aquele povo teria, porque não creriam nele, e seriam de todo destruídos e dizimados. As intenções do povo estão completamente contrastadas com a intenção de Jesus. O povo estava esperando um rei que viesse para libertá-los da opressão dos romanos. E o rei estava chegando para trazer os interesses do reino dos céus, que sobrepuja, inclusive, a opressão de um governo humano. É extraordinário ver como as pessoas estavam ali diante dele, estavam celebrando, tudo aparentemente estava correndo bem, mas estava, na verdade, denunciando que o coração do povo estava completamente destoado do coração de Jesus. Jesus estava trazendo um reino que transforma corações e caráter, mas o que os judeus queriam era um reino que transformasse o seu status quo, que mudasse a sua forma de viver, que mudasse a possibilidade deles terem o que eles queriam enquanto pessoas na terra. Jesus veio para mudar as pessoas de dentro para fora, e eles queriam um reino que mudasse todas as coisas do lado de fora só. Jesus trouxe um reino diferente do que o reino que eles estavam esperando. E qual é o que é que acontece justamente por causa disso? Esse mesmo povo que está aí, que nós lemos, que está ovacionando Jesus, colocando palmas, folhagens de plantas e roupas para que o animal que Jesus estava montado passasse, o dignificando como Messias, esse mesmo povo, logo um pouco mais à frente, vai ser o povo que o nega. E através da proposta de Pilatos, quando Jesus é preso, quando Jesus está para ser morto, Pilatos vê que Jesus é inocente e dá opção para o povo, fala assim: vocês querem que eu liberte o rei de vocês? Ou seja, vocês acabaram de clamar, não faz uma semana que vocês clamaram na porta da cidade que o rei chegou, e agora eu estou dando a oportunidade, vocês querem que eu liberte o rei de vocês, ou que eu liberte o Barrabás, um bandido? E o povo incitado pelos religiosos, até porque Jesus não supriu as demandas mundanas daquele povo, o nega e grita: crucifica-o! E quando Pilatos ainda tenta argumentar, aquele povo se alvoroça ainda mais e pede para que ele seja cada vez mais violentado, crucificado. Quem mandou Jesus ser crucificado foi esse mesmo povo que o ovacionou. Nós vemos aqui então uma primeira lição extraordinária. Jesus veio para instaurar um reino, mas o reino dos céus. Não o reino como um reino dos reinos da terra, de acordo com os seus poderosos. Da mesma forma, meus irmãos, e aqui preste muita atenção no que eu vou falar. Nós estamos vivendo num tempo onde os evangélicos estão ganhando voz, onde os cristãos estão com um poder que nunca tiveram no nosso país, a não ser lá atrás, quando o Brasil era uma colônia, um país determinadamente cristão, se podemos falar desse jeito, católico, na ocasião, por força da lei. Mas a partir da democracia, nós nunca tivemos uma possibilidade como nós temos hoje. E nós tivemos agora, por esses dias, algo que é um flagrante do problema que acontece na nossa nação. E alguns de vocês que agora estão me assistindo têm o mesmo problema. E era a mesma coisa que estava acontecendo neste momento da entrada triunfal de Jesus. Agora, nós acabamos de ver o nosso presidente sendo pressionado para fazer um jejum nacional. Não partiu dele essa ideia. Ele foi pressionado por grupos religiosos. Ele aderiu a essa ideia. Muito bom. Ele parece ser um cristão. Aderiu a essa ideia, chamou e conclamou a nação para esse jejum. Alguns dos nossos irmãos cristãos foram para as redes sociais e foram fazer a devida anotação para todos os demais cristãos.
Olha, esse é o jejum que agrada a Deus. Está escrito na palavra dele. Isaías, capítulo 58, está escrito. O que é que Deus espera do jejum? E o que eu vi foi cristãos se levantando contra outros cristãos, porque achavam que, dizendo isso, estavam indo contra o nosso líder político. Eu quero ler para vocês aqui Isaías 58, o que é que Deus espera de um jejum. E vocês vão entender que o jejum que está proposto para Deus é o único jejum que pode abençoar de fato a nossa nação. Isaías, capítulo 58, abra comigo se você pode, por favor. Chama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a tua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, e etc. Olha, irmãos, Deus não está tão interessado em que não comamos. Deus está interessado que repartamos. Ao invés de ficar sem comer um dia, pega isso que você não come e reparta com quem não tem. A maioria é mesquinho. Tem coragem de ficar sem uma refeição, mas não tem coragem de pegar essa refeição e dar para alguém. Deus está se importando muito mais que nós ajudemos o necessitado do que simplesmente paremos para fazer uma oração. E eu sei que alguém vai vir aqui contra mim por causa disso. Pastor, já está dizendo que nós não temos que orar? Não, eu estou dizendo que nós temos que orar. Mas não adianta você tirar um dia para você orar se você não faz o que tem que fazer. Deus está dizendo: enquanto você está em pecado, você ainda quer dizer que tem prazer nas minhas coisas? Você está vendo a opressão do povo, você está vendo as pessoas necessitadas, você continua vendo como as pessoas são e estão, e mesmo assim você não faz nada, e acha que porque faz uma oração e deixa de comer num momento, você está me agradando? Você não tem ideia do que eu quero. Deus está dizendo para o seu povo: o que eu quero é que as pessoas sejam livres, que as pessoas sejam supridas, que o órfão tenha alguém, que o necessitado tenha um braço, uma mão, que alguém ajude alguém. Esse é o jejum que agrada a Deus. A questão não é que você não deve ficar sem comer, faz até bem para a sua saúde. A questão não é que você não deve tirar um tempo para orar. A questão é que alguns crentes acharam ruim porque irmãos nossos comentaram que esse é o jejum que agrada a Deus. E eu faço a mesma coisa, que ache ruim quem quiser. Porque se achar ruim, eu estou fazendo o que Deus fala para que o profeta faça. Fala a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão. É isso, porque o povo está transgredindo.
Muitos de vocês que estão me ouvindo estão transgredindo e acham que vão agradar a Deus porque fazem uma oraçãozinha e ficam sem comer. Isso é sacrifício de tolo. A sua oração não é aceita. Presta atenção, se você chegar com uma oferta para entregar a Deus e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai lá e reconcilia com o teu irmão e depois você faz a sua oferta. Jesus disse isso. E o povo vive como se nada tivesse acontecendo. Vê o necessitado dentro de casa. Vê a sua família passando. E aí quer pegar as coisas e fazer coisas para o sagrado. E ainda usa termos. Diz, isso é corban. Não, isso é agradável a Deus. É melhor eu fazer isso que é religioso. De Jesus. Então, mas é você que fala isso? É o mesmo que você lê o texto de Josué e toma posse da vitória dando a volta nos lugares. Você que fala isso é o mesmo que fala dos seus problemas como sendo gigantes que você, como Davi, vai derrubar. Por que para isso serve o Antigo Testamento e para as outras coisas não? Isso é hipocrisia. É a mesma hipocrisia desse povo que estava aqui aplaudindo Jesus, colocando ramos em Jesus para Jesus. Ovacionou Jesus, mas depois o negou. E por que o negou? Porque Jesus não era o libertador que viria com força. Jesus era o libertador que viria por meio da paz. E não era a paz que aquele povo queria. Aquele povo queria uma nação livre, próspera e poderosa. Nós vivemos tempos como os tempos que Jesus está vivendo. Segunda coisa maravilhosa que o texto nos ensina. Os hipócritas e traidores sempre estarão no meio dos que deitam ramos e louvam ao Senhor. Sempre. Entre os que adoram a Deus, entre os que cultuam a Deus, entre os que falam em nome do Senhor, sempre vão ter esses que não têm nada com o Senhor. São hipócritas. É da boca para fora. A palavra fala muito bem assim, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nunca teve tantos versículos na minha timeline do Facebook. Textos bíblicos, mensagens bíblicas, lives intermináveis. Live do Jorge Mateus. Não adianta saber quem Jesus é e afirmar tal coisa. As pessoas disseram que Jesus era o profeta. As pessoas aplicaram para ele um salmo que falava do Messias. Mas tais pessoas foram as mesmas que o negaram. Jesus diz assim em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. 1 João 18:19, ele diz assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sempre vai ter no meio dos cristãos gente que faz coisa de crente, mas que não tem nada com Jesus. Vão ser os que vão promover e fazer grande estardalhaço, mas que não tem nada com ele. Esses sempre estarão no meio de nós, mas vez ou outra eles vão saindo do meio de nós, porque vai demonstrar que não são dos nossos. Terceira lição e última para nós aqui. A salvação chegou em simplicidade, montada no jumentinho. Essa entrada de Jesus nos mostra isso. Jesus não veio, o Salvador não veio num cavalo de guerra. O Salvador não veio sendo amparado, sendo endossado pelos bispos e papas, pelos pastores, pelos apóstolos da época. Jesus veio endossado por crianças que tinham perfeito louvor nos lábios e diziam quem ele era. Jesus veio na simplicidade de tudo. Só que o simples não cativa as pessoas que amam ou que dizem que amam a Deus. Só Jesus não basta para as pessoas hoje. Nós precisamos do endosso de pessoas grandes, nós precisamos de mega coisas, mega produções, mega eventos. Nós precisamos de pessoas importantes, nós não precisamos de nada disso, irmãos. Nós precisamos só de Jesus. Jesus é tudo, Jesus é suficiente. E a salvação que ele traz é simples, é assim, ó. Creia nele, acabou, o resto é conversa fiada. Mas nós temos pompas, nós temos força, gente que guerreia para a salvação, que luta para a salvação, que tem que fazer, que tem que ser. Nós não temos que fazer e não temos que ser, nós temos que crer. E se nós cremos, ele faz a obra em nós.
Ele vai produzir em nós um coração e um desejo de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida digna, mas nada disso pode trazer nada. Nem ninguém. Não está endossada a salvação porque o Papa falou, nem porque o bispo, nem porque o pastor falou. A salvação vem na simplicidade. Não tem nada a ver com o que um líder ou outro fala. Tem a ver só com Jesus, na simplicidade, montado num jumentinho fez. Pois é. Aquela confissão das crianças, Mateus 21, do versículo 15 ao 16, diz: vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Qual deve ser o nosso clamor? Hosana. Salva-nos, nós imploramos. Essa tem que ser a nossa oração e o nosso clamor, salva-nos. Não adianta saber que você é de uma igreja X ou Y, que o seu pastor é fulano ou beltrano. Não adianta saber que o seu papa fez o que deixou de fazer. Nada disso adianta. Nós precisamos da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E só isso nos salva. E é só isso que nos salva. Minha conclusão. Eu sei, palavra dura, pastor, que chibata. O que você quer? Confrontar o Bolsonaro, pastor? Você não gosta do Bolsonaro? Olha, eu prometo a vocês que eu gosto mais do Bolsonaro do que dos bolsominions. Tenho mais dificuldade com os lacraios dele. Bastante dificuldade, aliás. Mas não quero, não. Eu estou a favor dele. Ele chamou o povo por uma coisa boa. É que ele é ignorante de Bíblia. E eu duvido que alguém pense o contrário disso. Ele não conhece as Escrituras. Nós conhecemos as Escrituras. Ele foi influenciado por uma coisa boa, ele podia ter sido influenciado por uma coisa ruim. Ele chamou o povo para o jejum. É uma coisa boa, é um passo, com certeza. Mas nós cristãos queremos fazer o que é a vontade de Deus, conheçamos então a vontade de Deus. Nós não podemos ser hipócritas. Não adianta a gente aplaudir a Jesus e negar Jesus. A gente aplaude Jesus e nega ele, fazendo isso. Em falar, não, é espiritual se eu não como e eu oro, mas não é espiritual se eu ajudo o próximo. Não é espiritual se eu me importo com as pessoas. O jejum que Deus quer, ele deixou como que deve ser feito. Não adianta você não comer e só lavar o rosto, como Jesus falou. Jesus não estava ensinando a fazer o jejum, Jesus estava ensinando como não fazer o jejum ali. Ele estava explicando o jeito errado de se fazer, que é fazer um jejum para que as pessoas vejam. Fazer um jejum para demonstrar para os outros. E Deus está ensinando qual o jejum que ele se agrada. Que nós nos importemos com o que está acontecendo de fato. E não fazer como nós estamos fazendo. Porque é muito fácil ser um crente espiritual na sua casa, jejuando e orando, e as pessoas padecendo todo tipo de necessidade. Mas Deus não se importa com esse seu jejum, tá? Vou te dizer que isso daí não tem nada com Deus. Você passou fome só, olha só. Você podia ter comido seu almocinho, você podia ter comido seu pãozinho, ia ser muito mais lucro para você. Pois bem, eu desejo do fundo da minha alma que nesse domingo você não seja apenas como um daqueles que colocaram os ramos para Jesus passar. Que nesse domingo e daqui por diante você seja como o jumentinho que foi trazido para carregar Jesus e fez o que tinha que fazer. Ele não fez muita coisa, ele não falou nada com ninguém. Jesus só subiu nele e foi. Que você seja o jumentinho novo que Jesus vai usar para chegar nos lugares. Que Jesus chegue em todas as Jerusaléns possíveis, através da sua vida, e através da sua vida, Jesus seja conhecido e notado. Não adianta o estardalhaço que os crentes estão fazendo, porque são esses mesmos que o negam publicamente. Nós o ovacionamos com os nossos cânticos, as nossas pregações e os nossos cultos, e o negamos com as nossas práticas. Que você prefira ser como jumentinho. Pastor, esse é um culto de ceia. E é isso que você tinha para nós? É isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer para cada um de nós aqui hoje. Eu quero orar para que a gente seja fortalecido na fé. Que a gente não seja menino. Não fique mordidinho. Eu espero realmente que nenhum de vocês fique mordidinho, porque eu citei Bolsonaro aqui. Porque tem algumas pessoas que hoje em dia ficam, né? Eu espero que você tenha temor ao Messias com M maiúsculo. Não de sobrenome, mas o de título. O Jesus de Nazaré. Que você respeite o seu presidente, ore pelo seu presidente, ame o seu presidente, queira o bem do seu presidente, lute pelo seu presidente, mas o seu Messias
é Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Messias, aquele que de fato nos salva, que nós tenhamos compaixão das pessoas que agora passam por qualquer necessidade e nos movamos para ajudá-las. Que façamos tudo o que nos é possível, porque esse é o jejum que te agrada. Que olhemos para o mundo com os olhos de Jesus e que não sejamos hipócritas como aqueles que ovacionam a Ele por um lado e o negam por outro. Quando é conveniente, enquanto Ele está ali curando, fazendo milagres, mas quando Ele destoa daquilo que é nossa vontade, quantos de nós têm o negado? Que não sejamos assim em nome de Jesus. Eu espero que cada um dos que me ouviram até então tenha um coração voltado para a tua palavra e entendam que devem sim abençoar o seu presidente, amar o seu presidente, orar pelo seu presidente, apoiar o seu presidente. Mas ele não sabe tudo. Infelizmente, o nosso presidente não é um homem conhecedor das coisas sagradas. Ele está aprendendo. Quiçá ele aprendesse as coisas santas e sagradas e fosse de fato esse homem instruído para que pudesse nos abençoar com sabedoria. Mas ele precisa de ajuda. E os nossos evangélicos que estão chegando até ele, os nossos irmãos católicos que podem falar alguma coisa para ele, me parece que não estão ajudando muito, porque estão passando informações parciais. Ajude que as informações corretas cheguem no nosso presidente, para que ele possa abençoar nossa nação com atitudes que de fato mudam tudo. Aquilo que vai fazer com que tudo seja transformado são ações em obediência à tua palavra. E que sejamos obedientes em tudo, não só em partes, não só onde nos convém. Abençoe cada família dos meus irmãos, cada casa que está aqui representada. Que sejamos nós simples, como aquele jumentinho que ninguém dava nada, mas que pôde carregar o Senhor Jesus. Que sejamos assim, muito mais do que o estardalhaço das multidões, a simplicidade do jumentinho. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é simples, Ele é humilde, é o Rei de paz, não precisa de pompa, Ele não precisa do apoio de ninguém, de nenhuma das instituições, Ele por si só é suficiente. Abençoa-nos enquanto povo, enquanto igreja, no nome bendito de Jesus. Amém.